todos e todas. Meu nome é André Chataloff, estamos aqui no programa Projetos de Vida. Sejam bem-vindos todos os sábados entre 10 e 11 horas. Mantemos esse programa que o objetivo é ajudar as pessoas a se encontrarem, a refletirem sobre o que estão fazendo na sua vida. E projeto de vida tem a ver com o quê? Com a sua programação, o seu planejamento feito para a realização desta vida humana. A pergunta que não quer calar, basicamente, é o seguinte: lá na tua infância, você tinha ideias inatas, ideias precoces, que de alguma maneira já nortearam? Você teria, você acha que seria responsável por segmentar as áreas da vida humana para o melhor desempenho do ponto de vista da programação existencial? Bem, nós vamos discutir sobre isso, nós vamos falar sobre o assunto e lá no finalzinho da nossa apresentação aqui, lá para as 11 horas, a gente responde. Agora, sempre nós temos um primeiro bloco, nesse primeiro bloco, uma mensagem, né, uma informação de um pesquisador, que é o Caio Polizel. E o Caio, ele traz sempre uma dica, uma reflexão sobre o ponto de vista dessa autogestão. Vamos a essa dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre tecnologia e os impactos dela em nossa vida. Você já deve ter percebido como a tecnologia está impactando a experiência e a vida das pessoas, principalmente no momento de pandemia pelo qual estamos passando. Se você quer saber mais sobre isso, então fique ligado nestes próximos minutos e terá mais informações. Bom, a aplicação de tecnologias no dia a dia está não apenas impulsionando a eficiência e a produtividade das pessoas, mas também contribuindo para remodelar a forma como nós vivemos, interagimos e nos cuidamos, tornando este contexto cada vez mais inteligente, com informações e detalhes da saúde que há pouco jamais poderíamos imaginar em acessar. Até pouco tempo, obter informações de nosso veículo fundamental, o corpo físico, ficava restrito a quando íamos a um médico ou a um laboratório fazer exames. Já hoje, com um relógio, uma balança e um conjunto de aplicativos, é possível monitorar o que está acontecendo com o nosso corpo, em tempo real. Saber sobre batimentos, saturação, temperatura, massa óssea, taxa de gordura, peso muscular, como está o nosso desempenho nos exercícios, acompanhar nossas metas e tantas outras. Ou seja, uma real autogestão do corpo físico. A mesma coisa acontece no contexto profissional, onde se percebe uma verdadeira transformação digital no exercício laboral. Existem hoje uma série de aplicativos de gestão de prioridades, de projetos e pendências, gestão de times, as famosas equipes de trabalho, ou mesmo os softwares de mensuração de produtividade pessoal e grupal. O fato é que, com a pandemia, nós observamos um aumento nas expectativas projetadas aos profissionais, que muitos agora em home office, trabalhando em casa, viram novos desafios surgirem, algo ainda sem precedentes, fazendo com que reestruturassem seus ambientes profissionais, que agora foram para dentro de casa, se reorganizassem quanto à dinâmica familiar, seja na gestão dos filhos, do tempo, e também, por que não, da dinâmica dos pensamentos, a dinâmica energética e tudo que o vale. Muitos, portanto, têm se perguntado como desenvolver da melhor forma uma ponte para aproximar a realidade anterior, o que ocorria antes da pandemia, com novos momentos, novos pensenes e insights transformadores. E com isso as pessoas começam a refletir, e em alguns casos aproveitar, o poder e o potencial da tecnologia para auxiliar nessa readequação para este, entre parênteses, novo presente ou novo futuro,
aprimorando a inteligência aplicada nos contextos existenciais. Ok, então, como sempre falamos de gestão pessoal, o nosso quadro é específico para isso, a famosa autogestão, podemos citar um conjunto de ferramentas que existem e que poderíamos utilizar para melhorar nosso cotidiano e o autoconhecimento. Vejam alguns exemplos. As ferramentas cognitivas e analíticas, que podem revisar e analisar grandes quantidades de informações pessoais rapidamente. Ao usar uma tecnologia dessa, é possível processar, destacar e extrair com eficiência informações importantes sobre o seu desempenho na vida e na Proexis. E isso ajuda a entender melhor quais trafares você possui, ou seja, quais fragilidades você possui e como poderia superá-las. Portanto, avanços tecnológicos como esses trazem a promessa de aprimorar a experiência e a vida das pessoas, pois questionam o próprio modelo de gestão pessoal. A união dessas tecnologias de uso cotidiano com a análise e a autopesquisa traz muitos benefícios à programação existencial e, por que não dizer, ao completismo existencial. E aí, já refletiu sobre o que podemos chamar de uma interassistência digital? Que tal fazer pesquisas pessoais mais inteligentes e assertivas, colocando a tecnologia a seu serviço? Boas reflexões e te vejo no próximo Momento Autogestão. Um grande abraço tecnológico e até mais. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Então, vocês gostaram do Caio Polizel? Foi bem bacana a dica dele de hoje. Bem, mas nem começamos o programa, hein, pessoal? Aguentem firme aí, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno falaremos com a Salete Bruno e ela vai falar sobre o tema de melancolia intrafísica, né? A gente compacta essa palavra melancolia intrafísica e chama de melim, né? Agora, o que tem a ver essa melim com a nossa vida? Vamos discutir o tema, né, da entrevista dela será da melancolia intrafísica, da melim à conscienciologia. Então ela teve um caminho, essa melancolia ela mexeu com ela, fez com que ela tomasse decisões, tomasse posturas, reciclagens, né, de vida. E aí ela vai contar isso para nós, tá? Então vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Voltamos, pessoal. Vocês gostam dessa música de entrada? Ela é original, ela foi desenvolvida por uma equipe nossa, super bacana. Por isso que às vezes eu gosto de escutar um pouquinho aí, que é uma marca registrada dessa atividade nossa. Bom, o projeto de vida, ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ou seja, é uma instituição que fica aqui em Foz do Iguaçu, sediada em Foz do Iguaçu, mas com atividades em diversos lugares. E, basicamente, qual que é a função da APEX? Qual que é a função dessa instituição? É discutir justamente sobre o projeto de vida, sobre o tema do programa. E muitas pessoas, elas acabam, né, precisando de ter um norte, precisando de alguma maneira, revisitar os seus valores, os seus princípios, aonde ela quer chegar. Por quê? A gente sabe que a vida humana ela passa muito rápido, a gente tem essa percepção de que não, a vida humana assim é demorada, tal. Não, ela é muito curta, quando a gente vê, olha, ela já passou. E nós temos objetivos, pelo que nós entendemos dentro do princípio da Consciologia, essa vida humana ela foi muito planejada por algumas pessoas que tiveram oportunidade de fazer o quê? Fazer uma programação humana dessa existência antes de nascer. E quando ocorre isso, e todos nós gostaríamos de refletir sobre essa ideia e fazer com que seja o comum, né? Nesse primeiro momento, a gente percebe que não é todo mundo que teve essa condição e essa oportunidade. Mas o que a gente está querendo? A partir do momento que a gente fomenta a ideia, que a gente discute aqui,
Isso favorece, entre uma vida e a outra, a gente começar a praticar isso, né? E os efeitos, eles são muito positivos, né? Uma maior eficiência da vida humana, uma recomposição mais séria, mais profunda do que a gente entende do karma. Nós estudamos o karma, ou seja, aquela relação de causa e efeito. Então, tudo isso é muito sério. E hoje, o assunto que nós vamos trazer aqui com a Salete Bruno, ele permeia um pouco sobre essa seriedade, esses compromissos feitos e muitas vezes que a pessoa desvia ali do caminho, do rumo. Então, tudo bem, Salete? Como que você está? Tudo bem, André? Tudo ótimo. Então, eu vou te apresentar aqui, né? Eu vou colocar sua ficha, suas credenciais, né? A Salete Bruno, ela é natural de Campo Grande. Inclusive, você está falando conosco de Campo Grande? Isso, né? De Campo Grande, isso mesmo. Isso, em Mato Grosso do Sul. Então, ela é formada em administração pela UFMS, cursando psicologia, ela está já no 7º semestre na Unigran, na capital. Ela reside lá em Campo Grande, conheceu a Consologia em 2009, voluntária lá de uma instituição que está ali na região, que o nome é IIPC, que é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, desde então lá do ano 2010, e ela é docente, né, desde 2012 sobre esse assunto. Então, a primeira pergunta, Salete, então seja bem-vinda, né, do nosso programa. Você vai falar um pouco sobre essa melancolia intrafísica, que é a MELIM. Primeiro que a gente gostaria é que você explicasse o que é essa MELIM, essa melancolia intrafísica, e por que você veio interessar por esse tema. Certo, obrigada, André. Bom, a MELIM, ou melancolia intrafísica, ela é um estado de tristeza, mas é uma tristeza indefinida, é uma tristeza que você não consegue explicar, né? Ela chega a ser assim um abatimento bem profundo, um desinteresse por qualquer coisa na vida, até falta de amor próprio, tá? Então ela dá um abatimento geral aí, mental e físico. A gente se sente assim bem incapacitado mesmo, tá? E por que eu me interessei por esse tema? Porque quando eu conheci a Conscienciologia, eu percebi que eu estava nesse estado de melancolia intrafísica, né? Eu percebi porque assim, eu tinha vários episódios de depressão, eu tinha tido um primeiro episódio por volta dos 19, 20 anos, né? Sempre procurei tratamento com psicólogo, com psiquiatra, fazia o tratamento certinho, saía, daqui a pouco tinha de novo um episódio, né? E aquilo era incômodo, mas até então eu não tinha muito para onde, não sabia muito o que fazer além do que eu estava fazendo. E quando eu conheci a Conscienciologia, quando eu conhecia os conceitos da Conscienciologia, principalmente o conceito de autopesquisa, que foi o que me assim, deixou encantada com a Conscienciologia, foi o conceito de autopesquisa, né? E aí eu vim a conhecer o conceito de MELIM, e aquilo para mim foi um clique, assim, né? Que me fez perceber, puxa, é isso aí, eu preciso fazer alguma coisa, não é só tratamento psicológico e psiquiátrico, não, eu tenho que fazer mais alguma coisa, né? E mudar, sair desse quadro, sair desse padrão. Então, por isso que eu me interessei bastante por esse tema. Muito bom. Agora, só para a gente entender, eu vou aqui buscar que você até nos ajude, até o fato de você ser uma estudante de psicologia, né? Está quase se formando aí, já está no 7º período. Qual que é a diferença da MELIM, a melancolia intrafísica, e a depressão? Então, a melancolia intrafísica, ela é uma patologia mais abrangente, né? Ela é consciencial, ela é multidimensional, ela envolve todos os nossos corpos, né? Os nossos veículos aí, tanto físico quanto energético, psicossomático, mental, tudo, né?
A Melin, normalmente, ela está intimamente ligada com a depressão porque ela acaba causando, né? As pessoas que têm Melin, elas acabam entrando em depressão. Mas a depressão em si, ela é uma doença física, biológica, né? Ela tem alterações a nível cerebral, de sistema nervoso. Então, elas normalmente estão intimamente ligadas, mas não é a mesma coisa. Entendi. A gente pode dizer que uma Melin, ela pode levar a uma depressão, mas então não são Sim. exatamente a mesma coisa. E a gente pode dizer que Não, às vezes, a gente pode até dizer que pode depressão falar. também não é frescurinha. E nem Melin é frescurinha, tipo assim, é um mal-estar passageiro. Não é isso também. Não, não mesmo. Nenhum dos dois é frescura. Ambos a gente precisa procurar ajuda e não só achar que a gente vai melhorar com a força do pensamento, não é assim que funciona, né? A gente precisa de ajuda. Eu mesma, mesmo depois de perceber que eu estava nesse estado de melancolia intrafísica, eu sei que eu tinha mesmo os episódios de depressão que eram biológicos, né? Que eram do corpo físico. Isso precisa, sim, procurar um profissional adequado para fazer esse tratamento. Então, eu sempre fiz isso e, paralelamente, trabalhando aí as questões conscienciais. Entendi. Então dá para esclarecer, né, que talvez a natureza das coisas sejam diferentes, né? Mas apesar delas poderem Sim. ter correlações, não é? Eu Então, até penso que, às vezes, a pessoa tem depressão, mas não necessariamente é uma Melin, né? Pode ser apenas uma depressão, biológico mesmo. Né? entendi. Ou seja, a gente tem que saber o que que é apenas de uma natureza orgânica e outra que tem uma natureza muito relacionada à questão, talvez, justamente dessa programação existencial. Agora, já falando da programação existencial, a gente queria que você fizesse então essa correlação entre a melancolia intrafísica, que é a Melin, e a realização do projeto de vida. Bom, aí eu não vou nem falar que eles estão intimamente ligados, eles estão totalmente ligados, né? Mais que intimamente ligados, né? A melancolia intrafísica, ela se dá quando nós estamos aí fora da nossa programação existencial, né? Fora daquilo que a gente programou como linha central para vir fazer nessa vida intrafísica. Então, por vários motivos, né? O fato da gente ter uma programação existencial não quer dizer que a gente com certeza vai cumprir essa programação. Aí a vida intrafísica, ela tem muitos distratores, né? O rolo compressor aí do dia a dia acaba fazendo a gente se perder nisso aí e sair fora do trilho, né, da nossa proexis. Então, normalmente é isso que causa a melancolia intrafísica. Nós percebemos que está faltando alguma coisa, né? Inclusive essa é uma sensação muito presente na melancolia intrafísica. É a sensação que nada dá prazer. Né? Às vezes as pessoas falam, puxa, mas você tem uma vida tão boa, você faz isso, você faz aquilo, mas parece que está faltando alguma coisa. Então, eu acho que isso aí é um ponto assim, bem central na melancolia intrafísica. E se dá justamente por isso, por esse desalinhamento aí com o que a gente se propôs a fazer, né? Entendi. Então, a gente pode dizer que a melancolia intrafísica, ela é um sinal de alerta, do ponto de vista que a pessoa ela está, de alguma maneira, algo está errado. É um indicador. Com certeza é um sinal. Com certeza é um indicador. Até porque ela não começa já super profunda, né? A gente tem indicações aí, né? Que seria uma pré-Melin, né? Como que a gente pode dizer, aquela sensação de tédio, né? Uma sensação de estar entediado, parece que você faz um monte de coisa, mas não está fazendo nada. Mas às vezes você ainda não entrou, às vezes, nem numa depressão. É só aquela melancolia mesmo e que você não sabe o que fazer. Então, prestar atenção nesses indicadores é muito importante. E não só depois que você conhece, né? Eu, até hoje, eu estou sempre prestando atenção aí nesses indicadores. Por exemplo, no seu quadro, né, que você chegou e falou ali que, até o tema, né, que você chegou e começou tendo uma melancolia intrafísica, e isso meio que acabou levando você à consologia,
que é uma das ciências, a gente percebe o seguinte, não é que a Conscienciologia vai resolver o problema de todo mundo, não é a panaceia universal, né? Mas a gente percebe que as pessoas, elas têm alguns valores, alguns objetivos já da vida humana, e se ela está meio que fora daquilo, ela já vai sentir que alguma coisa está incomodando, né? A gente não quer dizer que todo mundo vai estar atrás da Conscienciologia, a gente não é uma seita, nós fazemos pesquisa, né? É um processo para, na verdade, ajudar as pessoas a abrirem a cabeça, a refletir. Mas o que você sentia na melancolia intrafísica e o que você mexeu no seu dia a dia e qual é o efeito que isso deu na melancolia? Bom, quando eu conheci a Conscienciologia, como eu já falei, o conceito que me chamou muita atenção foi o conceito de autopesquisa. Né? Aquela aula que eu fiz, meu primeiro curso foi o curso integrado de projeciologia, que hoje ele nem tem mais esse nome, né, no IPC, e a aula que fala de autopesquisa, para mim, ela foi, assim, divisor de águas. E eu saí daquela aula muito pensativa e eu pensava, puxa, isso é o máximo, né? Porque a gente vê muito falar aí no senso comum de autoconhecimento, né, e tal. Mas a autopesquisa ela é muito mais que isso, ela é uma coisa muito mais profunda. Não é só você se conhecer, é você se conhecer e você mexer, né? Você começa fazendo um autodiagnóstico, você faz aí os autoenfrentamentos que você precisa fazer até chegar na autossuperação e até conseguir aí a reciclagem que a gente precisa, a reciclagem consciencial, né? Mudar a nível intraconsciencial. Só que antes disso a gente precisa fazer algumas reciclagens que são um pouco mais fáceis, que é o que a gente chama de reciclagem existencial. Essas reciclagens foi a primeira coisa que eu fui fazendo, né? Mudanças na vida intrafísica, mudança de profissão, que daí isso já demorou um pouco mais, que é o que eu estou fazendo agora, né? Mas assim, mudança de profissão, mudança de amizades, inclusive, porque algumas amizades levam a gente a desviar aí, né, dessa linha da nossa proexis. E o autoconhecimento não, o conhecimento em si, né? Eu busquei muito conhecimento. Uma coisa que fez muita diferença foi entrar mais a fundo na questão da assistência tarística, né? A docência conscienciológica foi uma coisa que me ajudou muito. Isso, assim, me deixava em euforia quando eu saio, até hoje, né? Quando eu saio da sala de aula, hoje na sala de aula virtual, mas é uma coisa que me ajuda muito. Eu sinto que isso fez toda a diferença para mim. E a gente sabe que o ponto central de qualquer programação existencial é a assistência, né? Independente de como a pessoa vai fazer, a assistência está ali sempre, né? E isso fez muita diferença. Tá. Então eu queria que você falasse o seguinte, na sua opinião, o que daria força, né, para a melancolia intrafísica ou melinha? Ou seja, o que nutre essa condição desse mal-estar, dessa condição emocional, que acaba gerando ali um desconforto? Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno você conta isso para a gente. Então, pessoal, estamos aqui falando com a Salete. O tema é Melim, melancolia intrafísica à conscienciologia. A gente percebe que, pela fala da Salete, é que ela fez realmente virada de mesa. Ela estava ali num percurso, né? E aí ela mudou, porque, por exemplo, ela fazia administração, ela está mudando de área, está estudando psicologia, são áreas, apesar de trabalharem, né, tem correlações. A gente vê, por exemplo, que tem uma frente da administração que é os recursos humanos, né? E esses recursos humanos, ele é uma área meio que disputada, uma frente dela pelos administradores e uma parte do ponto de vista dos psicólogos, até mesmo que os psicólogos têm essa visão do ponto de vista do desenvolvimento, até mesmo da carreira, do ponto de vista mesmo da evolução dessa carreira, fazem diagnósticos, fazem medições, né?
E a administração mexe muito pelo contrário, o lado contábil, o lado que o psicólogo não tem, né? Não é o métier do psicólogo. Aí você vê o seguinte, olhando, na sua opinião, a primeira pergunta é: o que que alimenta, o que que nutre essa condição pessoal da melancolia intrafísica? No teu caso, você chegou a fazer esse autodiagnóstico? Sim. Uma coisa que eu acho bem interessante, que eu li até no verbete, e agora eu não vou saber falar de quem que é o verbete, que ele fala da melancolia intrafísica, da autossuperação, né? E lá fala bastante do romantismo. As pessoas romantizam muito a melancolia, né? O romantismo melancólico aí. E eu vejo que isso é uma coisa que, assim, faz a gente continuar naquilo, né? A nostalgia também, ela é muito romantizada, né? A gente percebe muito isso. E isso aí é uma coisa que nutre bastante a melancolia. Outra coisa é a robotização, né? A robexis, aí, a robotização existencial. É a gente viver naquele processo do piloto automático, sem parar para pensar, sem parar para refletir. E, assim, na minha juventude mais, né, na época da adolescência, que foi quando eu comecei a perceber esses processos aí de depressão, na época eu não conhecia melancolia intrafísica e tudo mais, isso foi se acentuando bastante, principalmente nessa época aí, porque parece que o vazio ficou maior, né? Então, é porque daí eu penso, né, foi chegando a adultidade, onde eu tinha que fazer alguma coisa, estava chegando a época que eu tinha que colocar a minha programação existencial aí, colocar ela em prática, e eu estava me desviando dela. Eu percebo que a administração foi, eu não digo que uma escolha errada, mas ela foi também um pouco desviada, né? Hoje, fazendo um balanço, eu percebo que eu fui para a administração procurando a psicologia, mas eu não sabia disso. Por quê? Porque eu me interessei pela administração por livros que eu lia de gestão de pessoas, né? Então, assim, aquilo me deixava encantada, e eu achava que a administração era isso. E eu fui fazer administração com esse intuito. Tem muito disso? Tem. Mas aí tem um outro lado que não é, né? Então foi onde eu tive o meu primeiro e mais forte episódio de depressão, que foi quando eu fazia administração. Hoje, aí a gente vai, né, amadurecendo, a gente vai refletindo, cada vez a gente vai conseguindo refletir mais, conforme nós vamos amadurecendo. E hoje eu percebo que foi isso. Eu busquei a administração, na verdade eu estava procurando a psicologia. Só que na administração, no primeiro ano, eu tive a matéria de psicologia, né? Com uma professora que eu falo que foi uma amparadora intrafísica para mim, que foi quem me mostrou aí a psicologia em si. E eu fiquei apaixonada. Só que eu continuei com a administração. Hoje eu penso, puxa, eu podia ter mudado naquela época, ter feito psicologia, né? Mas eu não pensei nisso na época. Eu estava num estado que eu não pensava. Seria essa robotização aí, né? Eu penso que, assim, a robotização, ela dá forças à melancolia intrafísica, a melancolia intrafísica dá forças à robotização e vira um ciclo vicioso. Então, eu penso que foi isso que aconteceu. E foi a Conscienciologia que fez eu parar para pensar e quebrar esse ciclo, né? Fazer essa reflexão mais aprofundada. Agora, é interessante que quando você fala robotização, é porque as pessoas elas vão seguindo um passo a passo da vida humana sem uma reflexão, né? Ou seja, sem uma avaliação se aquela rota, se aquelas decisões, elas estão coerentes, elas estão levando você para uma situação mais de harmonização consigo mesmo, não é? Então ela acaba fazendo meio que aquela correria, ela entra num fluxo das coisas, que as portas vão se abrindo, ela vai interagindo com gente, ela vai realizando coisas, e ela meio que não para refletir se aquilo que ela quer fazer, se aquilo que dá o brilho nos olhos, porque a motivação do realizar, ele acaba sendo suficiente para aquele momento.
né? Às vezes um ganho financeiro que pode não ser necessariamente ligado à profissão, mas às vezes aquela ação que a pessoa está fazendo está dando frutos, então ela não para refletir se ela quer daqui a alguns anos continuar naquela área. Pergunta simples, né, que as pessoas fazem, né? Tipo, como que você vê daqui 5 anos? Né? Onde você estará? Você estará fazendo o quê? E a pessoa para e ela vê naquele momento, às vezes, que ela não vai estar realizada, né? Ela sente ali que tem algo a completar. E talvez era isso que você sentia. Você estava, de alguma maneira, ali parcialmente satisfeita, mas aquele lado que estava se tornando ainda incompleta estava criando um desconforto. Era mais ou menos por aí? Era isso mesmo. Inclusive, você falando agora, eu estou refletindo aqui. Depois que a gente acorda para isso, né, que a gente percebe, que a gente reflete, a gente vê que não estava assim tão escondido o que eu realmente queria fazer, o que me dava realmente o brilho nos olhos, né? Porque assim, tinha situações, na vida inteira teve situações em que eu exerci de uma forma não profissional, né? Ali uma forma, sempre no dia a dia ali, de formas mínimas, isso que hoje eu percebo que é o que eu quero fazer, que é a docência, né? Ligada à psicologia, que é o que eu gosto, mas, assim, mais especificamente a docência, que é o que é o brilho nos olhos, como você disse. Né? Entendi. É o que me deixa motivada. Agora, Salete, você parou para pensar também que, olha só, hoje você está com, desculpa a descrição, mas você está com que idade? Eu vou fazer 40 semana que vem. Você vai fazer 40 anos. Você se vê, por exemplo, hoje mais madura para estar fazendo psicologia do que lá naquele momento em que você acabou se formando? O que eu quero perguntar para ti é basicamente o seguinte. Às vezes a gente acha o seguinte, se eu tivesse feito, que nem você está com muita vontade de ser psicóloga, de atuar com pessoas usando essa vertente. Se você tivesse lá novinha, às vezes, tipo assim, com 17, 18 anos, começando a fazer psicologia e se formando muito precoce, muito nova, pela experiência de vida, pela maturidade daquela situação, você acha que você ia aproveitar tanto a psicologia ou, de repente, esse caminho que você fez, né, pegando essa visão do administrador, que tem também uma parte, que, como você falou, que ele mexe com pessoas, ele mexe com valores, com o bem-estar do ponto de vista ali profissional, né? Mexe muito com essa questão da organização. Como que você vê esse percurso que você fez? Exatamente isso que você falou, André. Antes, naquela época, eu penso que talvez se eu tivesse feito a psicologia, eu poderia ter me estourado energeticamente, pela imaturidade energética mesmo, né? Eu penso assim, depois que eu conheci a Conscienciologia, que eu aprendi a importância da autopesquisa, do autoconhecimento, da gente conhecer nossas próprias energias, principalmente, eu percebo a autodefesa energética nesse sentido, né? Então, assim, antigamente, eu era da religião, né? Eu era espírita, e eu já trabalhava com energia, né? Eu dava passe no centro espírita, e assim, nós percebemos que a gente não tem muito essa maturidade da autodefesa, é só a doação. E aí a gente acaba se estourando. E isso é uma coisa que eu também vejo que contribuiu para todo esse quadro em que eu estava, né? Então, talvez, André, isso que você está falando, talvez realmente, se eu tivesse feito antes, eu poderia ter me estourado mais aí, energeticamente falando. E aí, o caminho para voltar seria bem mais difícil. Talvez você não estaria tão madura, talvez, por exemplo, o fato da psicologia ser a sua segunda profissão, você já tem uma bagagem que está fazendo você estar mais profunda, talvez, nesse curso, não seria isso? Com certeza, com certeza.
Agora, talvez eu também não tivesse aproveitado tanto o curso, né? Porque o próprio curso de psicologia em si me fez amadurecer bastante ainda. agora, depois que você chegou e fez uma tomada de lucidez quanto ao processo até da melancolia intrafísica, você mapeou, você analisou o seu desconforto. Tem uma das frases, né, Salete, que eu lembro que, por exemplo, a Marina Tomás, que é uma pesquisadora, né, da consologia, ela chegou, ela falava o seguinte, que é muito importante valorizar o desconforto, né? Ou seja, quando está sentindo que alguma peça ali não está muito bem azeitada, ela não está muito bem funcional, e que você sente que algo tem que ser mexido, você tem que valorizar e não colocar por debaixo do tapete. Basicamente é isso. E aí você tomou decisões através dessa melancolia intrafísica. Como que você falou, isso não é gostoso, não é tipo, não se deve nutrir aquele estado melancólico, é cheio de charme, aquele ar misterioso. Não, na verdade é melhor a pessoa ser e estar positiva, feliz, radiante, do que ela estar apagada, opaca, intoxicada, não é? Ou seja, melancólica. Então, o que fez você identificar isso? Quais foram os sintomas, as suas ideias? Ou seja, o que te levou a essa condição? E aí você me faz um nível de mudanças, de reciclagens, e de repente se sente melhor. Mas eu queria que você falasse isso depois do intervalo comercial. Então vamos para um rápido intervalo e aí a Salete responde isso pra gente. E aí, pessoal, nós estamos aqui sábado de manhã até às 11 horas com nosso programa Projeto de Vida. Agora, na RCI, a Rádio Comunicadora Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu, sempre ao seu lado. Você pode nos acompanhar de duas formas, ou pelas ondas do rádio AM, ou pelo Facebook. E no Facebook isso vai ficar gravado, você pode assistir depois, você pode mandar o link para a pessoa que você gosta. Assim faz, né, essa divulgação, interage conosco. Gente, então nós temos aqui a Salete, que a gente jogou uma pergunta no ar. Ela está trabalhando conosco sobre a melancolia intrafísica. Então, melancolia, a professora explicou, não é depressão. E que também não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa que a pessoa fala assim, estou melancólica. Nossa, é um charme. Ela mesmo já cortou esse barato, falou assim, não tem nada de charme, não tem nada de bonito, não tem nada de que se deve nutrir. Apesar disso, a gente sabe o seguinte, que a tomada de lucidez dela fez analisar essa melancolia intrafísica, essa melancolia que ela vivia, e ela percebeu que ela tinha que mexer algumas coisas, e a partir desse momento que ela mexe com isso, ela supera aquele quadro de melancolia. Então, queria que a Salete falasse para nós. Salete, o que você identificou, como identificou, o que você mexeu e como você está hoje? Certo, vamos lá. Bom, como eu já falei, lá na minha juventude eu já tinha aí essas, como a gente falou, essas pré-melim, né? Esses indicadores de que estava indo por um rumo que não era legal. Aí aquelas mínimas tristezas, as melancolias, os tédios, né? Ficar entediado e tal. Quando eu entrei para a faculdade de administração e eu fui começar a trabalhar, né? Eu comecei a fazer um estágio, na época eu estagiava no Sebrae, e aí eu fui fazer um curso lá no Sebrae com uma psicóloga, que também foi uma amparadora para mim, foi quem me deu assim, o clique para prestar atenção naquela situação. E nesse curso ela falou para mim que ela achava que eu estava com depressão e que eu deveria procurar um tratamento psicológico. E aquilo eu falei, puxa, nunca tinha nem
nem preparado para pensar nisso, nunca tinha pensado, eu nem entendi direito o que era depressão naquela época, mas eu fui, porque aquela psicóloga, ela era uma pessoa, é ainda hoje, uma pessoa que eu tenho muita confiança, uma pessoa que eu admiro muito, e ela falou aquilo que para mim impactou, e aí eu fui procurar. Procurei uma psicóloga, comecei a fazer tratamento psicológico, essa psicóloga percebeu que a situação estava ruim e me encaminhou para um psiquiatra, eu fiz tratamento medicamentoso, né? E aquilo foi, assim, o princípio do princípio para eu sair daquela situação, né? Então, eu precisava daquilo, sem aquele tratamento medicamentoso que eu fiz, eu não ia ser muito difícil eu conseguir sair daquele processo que eu já estava até com fobia social, né? Estava bem ruim mesmo. E comecei a fazer terapia, né? Desde então, eu sempre, a vida inteira, estive fazendo terapia, né? Parava, voltava. Só que esses episódios de depressão, eles iam e voltavam. O que isso, aquele princípio me ajudou? A sempre perceber quando eles estavam voltando. Quando eu percebi que eu estava indo por esse lado, eu já procurava de novo tratamento para não ficar naquele jeito ruim. Então, já foi um passo, né? Um degrau que eu estava subindo. Quando eu tive o meu filho, em 2008, eu tive uma depressão pós-parto, bem séria também. Porém, também, da mesma forma, no primeiro dia que eu vi que eu estava indo por esse caminho, eu já procurei um profissional, né? Já comecei a fazer tratamento, tanto que eu fiquei poucos dias, assim, ruim mesmo, né? E em 2009, quando meu filho completou 1 ano, a minha mãe, que já era voluntária da Conscienciologia, percebendo aquele estado de melancolia intrafísica, só que como eu não conhecia a Conscienciologia, ela não fez o estupro evolutivo comigo, né? Ela chegou de mansinho e perguntou se eu não queria fazer um curso na Conscienciologia, porque eu estava em casa, eu não estava trabalhando, e ela achava que aquilo podia estar piorando a depressão, né? Então seria alguma coisa legal para eu fazer, para eu sair de casa. E aí o meu irmão, que também é um amparador intrafísico aí, já tinha feito esse curso, reciclou o curso comigo para poder fazer comigo, me ajudar, me motivar aí. E foi quando eu entrei para esse primeiro curso de Conscienciologia, que na época era chamado CIP. Hoje ele é o curso online aí do IPC, o Projeção da Consciência, né? E aí nesse curso foi quando eu conheci os conceitos da Conscienciologia e comecei a fazer essas reciclagens aí mais profundas, né? Continuando com tratamento psicológico, né, com o psicólogo, continuando com indo o psiquiatra, né, o profissional que é o profissional que vai ajudar nesse sentido na parte fisiológica, né, biológica aí da depressão, e fazendo aí as autopesquisas. Aí eu fiz vários cursos, fiz consciencioterapia também, que me ajudou bastante, né, fiz preceptoria, fiz, assim, muita coisa dentro da Conscienciologia que me ajudou muito, foi me ajudando e me ajuda ainda hoje. E aí até que eu entrei para a docência e foi quando foi só de vento em popa, né? Não vou falar que hoje eu esteja 100% resolvida nesse sentido, mas eu vejo que eu não tenho mais a melancolia intrafísica. A melancolia intrafísica, quando a gente deixa principalmente chegar num ponto muito ruim, assim, ela deixa traços, ela deixa sequelas, né? E como eu já expliquei ali no começo, a depressão, ela é fisiológica, né? Ela é biológica, orgânica, e a partir do momento que ela é causado esse problema orgânico, a gente tem que estar cuidando, né? Porque não é assim uma coisa que facilmente a gente consegue resolver. Então, sempre cuidando, sempre com a minha autopesquisa, os meus conhecimentos na Conscienciologia, em paralelo à minha terapia com a minha psicóloga, né, que me ajuda muito no autoconhecimento. Então, assim, eu sou muito grata, tenho muita gratidão, porque eu tenho diversos amparadores intrafísicos. E é isso aí, hoje eu não tenho mais a melancolia intrafísica, eu estou assim, extremamente satisfeita com a minha vida, né? E só que algumas coisas ainda, de vez em quando, dão aquela baixa. Esse processo, principalmente que nós estamos passando agora, né? Da pandemia, do isolamento e assim, a parte energética do planeta está pesada, isso também a gente sente, principalmente nos parapsíquicos, né, mais parapsíquicos assim, e eu faço TENEPS, então
Também a TENEPS ajuda bastante nisso, na autopesquisa, né? A autopesquisa ajuda na TENEPS, a TENEPS ajuda na autopesquisa, e aí vira aquele ciclo virtuoso, né? Então eu substituí aquele ciclo vicioso pelo ciclo virtuoso, pelo ciclo positivo aí. Agora, Salete, então vamos assim, só para nós entendermos e podermos fechar essa ideia, né, do processo como um todo. Então, no teu caso, você foi buscar, você chegou a entrar num processo, num quadro de depressão, então, né? E você fez um Sim, tratamento e isso, de alguma maneira, somado àquela condição da Melim, ele potencializava e hoje você conseguiu dar a volta por cima. Então, isso mostra como que é sério buscar um profissional para poder ajudar na hora certa. Agora, como que você com vê, certeza. como que você nortearia, assim, de uma maneira geral, desse uma recomendação lá para o ouvinte, que ele está se sentindo meio que melancólico? Qual que seriam os passos que você daria para ele? Falar assim, olha, se você está sentindo um nível de uma melancolia, não sabe da origem, está um pouco avesbaixa, está aquela condição, né, que um pouco para baixo, o que que você recomenda para esse jovem, ou talvez que não precisa ser jovem, mas que esteja sentindo essa melancolia, do ponto de vista para ele dar a volta e chegar que nem você, de você falar assim, ó, não tenho mais melancolia, eu estou sentindo que eu estou bem e tenho uma relação positiva até com a minha vida humana, com o que eu estou fazendo. Certo. Bom, os passos aí que eu indicaria foram mais ou menos os passos que eu fiz, né? Procurar profissionais, né, da área da saúde que possam ajudar nesse sentido, né? Porque tudo que a gente sente, a gente tem que primeiro investigar se isso é orgânico, biológico, né? Então, a gente precisa procurar profissionais, procurar um psicólogo, uma psicóloga, se necessário, procurar um profissional, né, da medicina, né, da psiquiatria, ou seja o que for, investigar o que pode estar causando isso. Porque pode não ser só a depressão também, né? Tem vários fatores biológicos que podem causar essa baixa aí no nosso ânimo, tá certo? Em paralelo, procurar os conhecimentos da Conscienciologia. Para quem não conhece aí, né, a Conscienciologia tem diversas instituições com diversos cursos, né? No caso, eu sou voluntária do IIPC, o IIPC tem esse curso que eu fiz primeiro, que é o Projeções da Consciência hoje, ele está tendo online, né? Sempre tem curso começando, e tem vários outros, né? Esse curso eu estou falando porque foi o que eu fiz primeiro, é um curso bem inicial, assim, que aprofunda bastante, que ajuda bastante nessas questões da autopesquisa. A partir do momento que tiver mais, assim, conhecendo um pouco mais da Conscienciologia, dos neologismos principalmente, né? Eu indico bastante a Enciclopédia da Conscienciologia, que é uma ferramenta incrível para a nossa autopesquisa, né? O site da Tertúlia, que assim, também me ajuda muito até hoje. Volta e meia eu estou lá pesquisando, procurando. E fazer essas reciclagens existenciais, né? Procurar refletir o que na sua vida que está te levando para um caminho que não é aquilo que você gostaria realmente de fazer. Porque às vezes a gente se mantém em amizades, se mantém em profissão, se mantém em, seja o que for, né, que a gente faz na nossa vida, a gente faz ali por causa da robotização mesmo, sem refletir. E às vezes aquilo é talvez um ponto-chave que está gerando toda essa melancolia e esse desvio aí, né, de doença. Perfeito. Então, agradecemos muito a sua participação. Eu queria que você voltasse em outros momentos, trouxesse outros temas, né, para a gente detalhar mais e chegar em outras análises. Agora, quais seriam as suas considerações finais, né, para os nossos ouvintes perante tudo isso, ou alguma coisa que nós deixamos por passar? Olha, tem uma coisa que você falou, me veio agora na cabeça, que tem um professor, né, um colega voluntário na Conscienciologia, o professor Leonardo, e ele sempre fala uma coisa que eu acho incrível, que é assim,
A gente veio nessa vida extrafísica para se dar bem. E o que é o se dar bem? É amadurecer, é evoluir, né? Não é se dar bem às custas de nada, de ninguém, não. É se dar bem com nós mesmos, evoluir, amadurecer. E o amadurecimento é o que causa para a gente essa satisfação íntima e é o que vai causar cada vez mais um bem-estar íntimo. Então, fazer assistência, quando a gente tira, o professor Valdo falava, né? Quando a gente tira o olho do nosso próprio umbigão aí, a gente amadurece mais, evolui mais, né? E a gente consegue lidar melhor com os nossos próprios problemas quando a gente olha para fora, né? Quando a gente vai ajudar as outras consciências também, fazer assistência. Então é isso, procurar autopesquisa, procurar fazer assistência e não se acomodar no mal-estar, porque ninguém está nessa vida intrafísica para sentir mal-estar. Muito bem, olha, agradecemos, Salete, volte sempre e então até a próxima. Obrigada, André, até a próxima. Pessoal, então agora nós vamos para mais uma dica do programa, que é o Proexis do Mundo, e já voltamos. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, meu nome é Adriana Kawati, estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória em termos de programação existencial. Eu venho de uma família que valoriza muito os estudos formais. Então, eu tenho esse valor desde nova, e na minha cabeça todo mundo tem uma missão de vida, e a minha missão de vida estava relacionada à ciência, à pesquisa e à docência. Então, com isso, na adolescência, eu decidi que eu ia me dedicar aos equipamentos médicos. Então, eu resolvi fazer uma graduação em engenharia eletrônica e fiz um mestrado e um doutorado em engenharia biomédica. Então, desde nova eu já tinha essa meta. Só que quando eu terminou o doutorado, eu fiquei meio na dúvida se eu continuava na academia tantos anos dentro da universidade, né? Ou se eu ia para a indústria. Acabou que eu fui fazer equipamentos médicos, fui trabalhar numa empresa. E nessa época eu conheci a Conscienciologia. Quando eu conheci a Conscienciologia, eu não me identificava muito com os fenômenos, não era muito algo que me interessasse. Mas quando eu conheci a autopesquisa, eu comecei a me dedicar para a autopesquisa, eu vi daqui que eu posso contribuir, principalmente na linha da autocienticidade. Então eu comecei a fazer a pesquisa, principalmente em relação para eu superar a questão minha do ultrafarismo, de não valorizar os meus trafores, de não reconhecer quais eram os meus trafores, que culminou no lançamento do livro Síndrome do Impostor, Superação pela Autocienticidade. Então, desde essa pesquisa, né, eu escrevi vários artigos científicos na Conscienciologia, me fixei em Foz do Iguaçu, aqui na Cognópolis. Isso só foi possível pela superação da síndrome do impostor, porque só assim eu consegui passar no concurso público, porque antigamente eu simplesmente desistia em cima da hora ou me autossabotava. Então, para mim, a questão da Proexis está muito relacionada à autopesquisa. Então, porque por causa da autopesquisa eu comecei a produzir mais, inclusive a epicentrar cursos. Então, eu sou co-organizadora de 3 cursos que envolvem vários docentes, que é o curso Leitura Lúcida do CAEC, curso de Formação de Autores da Conscienciologia na nova edição, que é da Unescom, e o curso Autopesquisa na Prática, que tem mais de 50 docentes. Então, a autopesquisa foi fundamental para eu assumir o epicentrismo, a intelectualidade e a facilidade para a escrita. Inclusive, eu tenho me dedicado já há alguns anos à minha Megagiscom, que por hipótese é relacionada à autocogniciologia. Estou me dedicando à autocogniciologia, a metria disso também. E a autopesquisa, para mim, ela é não só um modo de eu reciclar e até definir quais foram os rumos da Proexis, né? Como também para fazer assistência, que é como a linha também da minha pesquisa relacionada à autocienticidade, de como ajudar as pessoas a serem mais científicas no seu processo de autopesquisa. Isso também tem me ajudado, inclusive, no processo de pesquisa de retrovida. A pesquisa de retrovida ajudou para mim, tanto no processo de identificação melhor das diretrizes da minha Proexis, como também na assunção dos meus trafores. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, gostaram do programa? Então, só fazendo o fechamento, né? Nós falamos aqui com a Salete, tivemos essa grande dica no Proexis do Mundo, e falando lá da pergunta que a gente jogou no início, que, olhando a nossa própria autoadministração,
existem 6 funções básicas da autogestão existencial, que é o autoplanejamento, a autoorganização, a autodireção, autocontrole, autocapacitação e automanutenção. Agora, olhando todos eles, quais seriam os responsáveis ou o responsável para se obter o maior desempenho no seu projeto de vida? Então, percebe-se que de todos eles seria a auto-organização existencial. Você organiza bem o seu dia a dia? Você tem tempo de fazer o descanso? Você tem o tempo de fazer as suas pesquisas, de você fazer ali os seus apontamentos? Como que está a sua vida? Ou você está passando por um rolo compressor que não dá tempo para fazer nada? Será que é a hora de mexer nisso tudo e colocar o pingo nos is? Bem, isso deixamos para vocês tomarem essa decisão, para vocês analisarem. Esperamos que tenham gostado do nosso programa. Acompanhe a gente todos os sábados das 10 às 11 horas. Continue com a programação da RCI e sábado que vem estamos com vocês novamente. Bom final de semana e até mais.